Você já se perguntou por quê e para que você nasceu? Se sim, esse vídeo é para você que deseja descobrir o seu propósito. Salve, salve! Pedro Dias por aqui, seja bem-vindo ao canal Renovadamente. Eu quero te dizer uma coisa para você guardar no seu coração. Você não é um acidente, você não nasceu por acaso. Deus te fez de propósito. É isso mesmo, Deus te fez de propósito. Esse é o título desse livro aqui. A proposta desse livro é mostrar que nós não nascemos por acaso, mas que existe um propósito para você ter nascido onde e quando você nasceu e com as qualidades e os defeitos com os quais você nasceu. Mas se Deus nos fez de propósito, a pergunta é: qual é o meu e o seu propósito? E para responder essa pergunta, os autores desse livro fazem 3 perguntas que nos ajudam a descobrir o nosso propósito. E é com essas 3 perguntas que eu quero te ajudar, assim como eu fui ajudado a descobrir por que e para que Deus te criou. E a primeira pergunta é: o que você tem prazer em fazer? Os autores do livro, nessa parte, citam a parte onde Jesus conversa com uma mulher samaritana e os seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar comida. E quando os discípulos voltam e oferecem comida a Jesus, ele diz que tem uma comida que eles não conhecem. Eles pensam que a mulher havia dado comida a ele, mas ele faz uma revelação. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então os autores do livro citam essa parte, dizendo que aquilo que você tem prazer em fazer é o seu alimento, é a sua comida, aquilo que te dá energia. Então é por isso que a primeira pergunta é: o que você tem prazer em fazer? O que é que você faz e não vê o tempo passar? O que é que você faz mesmo sem que ninguém te pague nada? Sabe, por exemplo, eu gosto bastante de ensinar aquilo que eu aprendo e isso me dá prazer. Muitas vezes eu até chego atrasado em lugares porque eu fico conversando. A minha noiva sempre tá me ligando e perguntando: você tá conversando com alguém? Quando eu tô demorando. Porque normalmente quando eu começo a ensinar algo que eu aprendi, isso me dá prazer e eu não vejo o tempo passar. E isso nos leva ao nosso propósito. Então se faça essa pergunta: o que é que você tem prazer em fazer? E aí a gente vai para a segunda pergunta: no que você é bom? Pergunta 2, né? Uma habilidade. O que é que você tem habilidade, uma habilidade natural em fazer? Detalhe, não é algo que você é melhor do que todo mundo, porque sempre vai ter alguém melhor do que a gente, mesmo que a gente seja muito hábil naquilo que a gente faz. Mas a pergunta é: o que é que você tem uma habilidade natural? Nessa parte, os autores orientam a você olhar para o seu passado. Normalmente, na nossa caminhada, as pessoas sempre diziam algo sobre nós que nos leva ao nosso propósito. Por exemplo, alguém já te falou: você corre bastante, você desenha bem, você fala bem. Coisas que nos disseram quando éramos crianças e que até hoje nós temos uma certa habilidade. Isso não significa que nós não teremos que trabalhar essa habilidade para aperfeiçoar e melhorar a cada dia, mas é algo que já está em nós. Olha só esse exemplo que os autores citam aqui de uma palestra da Helena Tanuri. Ela diz o seguinte: imagina que eu tenho 2 filhos, no caso ela, e eu quero mandar um para o Alasca, um lugar bem frio, e o outro para a praia, um lugar bem quente. Só que eu não digo a eles para onde eu vou mandá-los. E aí eu preparo a mala deles. A mala daquele que vai para um lugar frio, eu coloco blusa, touca, tudo aquilo que nos protege num frio intenso. E para aquele que vai para a praia, eu coloco chinelo, bermuda, regata, algo mais leve. Só que eu não digo a eles para onde eu vou mandá-los. Ela dá esse exemplo dizendo que se cada um olhar para sua mala, vai ter uma direção, ter uma ideia do seu propósito. Então os autores desse livro citam isso para nos dizer para olhar para as nossas malas, aquilo que Deus colocou em nós, para que nós possamos ter uma direção
de onde é que Deus está nos mandando ir. E um detalhe, os autores dizem pra gente não ficar se comparando, olhando pra mala do outro, porque, por exemplo, se aquele que vai para um lugar quente, como a praia, levasse a mala daquele que vai para um lugar frio, ele morreria de calor. Então, olhe para sua mala, para aquilo que Deus colocou em você como habilidade. Isso vai te direcionar ao seu propósito. E aí a gente vai para a terceira e última pergunta, que é essa daqui: o que mais incomoda você no mundo? O que lhe causa um incômodo? O que atrai os seus olhos o tempo todo? Deixa eu ler essa parte aqui pra você. Diz assim, ó: uma forma mais lúdica de fazer essa pergunta seria assim: imagina que Deus aparecesse pra você e dissesse: eu vou resolver um problema no mundo. Qual problema você quer que eu resolva? Não são vários, eu vou resolver apenas um. Agora, quero que pense no que pediria para Deus resolver no mundo. O que mais o incomoda? O que o tempo todo você percebe roubando seus pensamentos ou roubando as suas emoções? Pense nisso. Olha só que interessante. Então aqui os autores falam para você pensar em algo que te incomoda no mundo, em algo que, se fosse resolvido, resolveria o problema do mundo, porque para cada pessoa existe uma solução diferente, existe um incômodo diferente. Isso até tem a ver com um vídeo que eu fiz chamado Os Incomodados que Se Mudem, dizendo que Deus colocou um incômodo no nosso coração para que a gente pudesse resolver. Isso também nos direciona ao nosso propósito. Aquilo que você vê como problema no mundo, aquilo que você acha que, se fosse resolvido, mudaria muita coisa no mundo, te direciona ao seu propósito. Por exemplo, para algumas pessoas, aquilo que as incomoda é a ignorância. Isso de alguma forma as leva a trabalhar nisso, a ser um professor, por exemplo, alguém que ensina. Mas se o que te incomoda, por exemplo, é a injustiça, de alguma forma você trabalhará com leis, você vai trabalhar em algo como policial, advogado. E essa é a terceira pergunta: o que mais te incomoda no mundo? Então, só recapitulando, o que é que você tem prazer em fazer, uma habilidade que você tem e aquilo que mais te incomoda no mundo. Essas três perguntas você deve se fazer e refletir sobre isso, e a junção dessas três respostas vai te direcionar para o seu propósito. E é isso, galera. Se você quiser adquirir esse livro aqui, você vai encontrar no site da loja Jesuscope. E é isso, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.